Olá! Esse trabalho tem como tema frutas secas ou desidratadas, e o grupo é composto pelas alunas Flávia Santos, Júlia Cavalcante e Rebeca Mota. Bom, vamos começar então falando sobre a legislação aplicável. Há uma resolução da Anvisa, número 1278, que prediz que nos rótulos das embalagens devem constar o nome da fruta, seguido da palavra seca, passa ou dessecada. Vale ressaltar ainda que o máximo de umidade permitido é 25%, no caso dos alimentos secos e desidratados. Há também uma regulamentação pelas normas da BNT que prediz sobre o processo de fabricação, processamento industrial de alimentos, armazenamento e distribuição dos mesmos. Bom, para o nosso case, o nosso grupo decidiu se basear na entrevista do Thomas Pesquet, que é um astronauta da Agência Espacial Europeia. Nessa entrevista, ele demonstra como é a alimentação dos astronautas. Sendo assim, é possível visualizar a importância dos alimentos desidratados e liofilizados. Essa entrevista está disponível no YouTube. Bom, mas como é que ocorre esse processo? Podem ocorrer de três formas: desidratação osmótica, onde a fruta é colocada em uma solução que contém açúcar, e essa solução tem mais concentração de açúcar do que a fruta, o que permite uma diferença de pressão osmótica. Já na desidratação por ar quente, uma corrente de ar quente com umidade muito baixa passa através das frutas inteiras ou em pedaços, e esse ar ele está ávido por água, então ele arrasta o vapor d'água junto com ele. Trata-se de uma desidratação pela diferença de umidade entre o ar e a superfície da fruta. E o terceiro método seria a liofilização, que usa sublimação. Vamos falar mais um pouquinho sobre ele. A liofilização é um método de conservação de alimentos, feita pela eliminação da água do alimento através de sublimação em temperatura e pressão baixas. Dessa forma, nesse processo, a água interna do produto não vai passar pelo estado líquido, né? Vai sair direto do estado sólido para o estado gasoso. É de muita vantagem porque vai ser retirada a água interna desse produto sem danificar sua estrutura, seus nutrientes e também sem a necessidade de adição de conservantes para comercialização. O processo de produção desses alimentos, ele começa com a seleção dos alimentos e o congelamento destes em temperatura preferencialmente abaixo de menos 30 graus Celsius. A partir disso, esses alimentos são colocados em um ambiente a vácuo e a temperatura e a pressão são lentamente elevadas até que se atinja 250 micros de pressão e no máximo 40 graus Celsius para que a água passe do estado sólido para o gasoso. Esse processo inicial se chama de secagem primária. A secagem secundária ela é feita para retirar qualquer água restante, resíduos de água, né, que também são chamados de água fortemente ligada. A umidade restante deve ficar entre 2% a 8%, e o alimento vai ficar em torno de 2 a 6 horas no liofilizador em temperaturas entre 20 a 60 graus sob vácuo. É importante saber a temperatura de degradação desse alimento que está sendo processado para que não se atinja essa temperatura de degradação e consiga manter esses nutrientes dos quais estamos falando. Bom, qual seria a vantagem, né, de se ter um alimento liofilizado? Ele preserva os nutrientes desses alimentos, além disso, ele proporciona uma maior estabilidade ao produto. Além disso, também temos a preservação do aroma e sabor e a minimização da deteriorização do alimento a fazer a armazenagem dele. Como desvantagem, ele é um processo altamente custoso, elevando assim o preço do produto, e também é um processo lento. E também requer maiores cuidados na embalagem e no armazenamento. Bom, alguns exemplos de alimentos liofilizados. Além das frutas, também pode ser utilizado por hortaliças, legumes, cereais e até mesmo proteínas como carne e peixe. Como curiosidade, né, alimentos liofilizados eles possuem alta capacidade de serem reidratados, além de possuírem uma dieta completa, sendo muito comum em uso militar ou viagens espaciais, né, como foi o caso do case apresentado lá no início da apresentação, citado pela Rebeca. Além de não ocuparem muito espaço, eles também
são conservados em bom estado e para prepará-los basta acrescentar água que ele já vai estar pronto para o consumo. Em média, alimentos liofilizados têm uma validade de 25 anos, sem precisar de uma refrigeração ou condição especial para o armazenamento. Já existe no Brasil esses tipos de alimentos, porém ele não é muito comum, justamente por ter um alto custo. Muito importante, deixar claro a diferença de frutas secas e frutos desidratados. As frutas secas, elas podem passar pelo processo de liofilização, preservando, assim, aroma, sabor e a carga nutricional, podendo ser reidratada quando desejada. Agora, já as frutas desidratadas, elas passam um processo de quebra da sua estrutura, fazendo assim com que haja perdas nutricionais. Além disso, ocorre também grande alteração no aroma e sabor, sendo impossível reidratar esse alimento. Isso é muito importante. Um alimento, ele pode estar seco, como, por exemplo, um alimento liofilizado, mas quando desidratado, é impossível de reverter o processo.